Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Voltando aí ao nosso horário tradicional, né? Gravando aí na quinta-feira, 9h30 da noite aqui em Israel. As crianças dormindo, né? E a gente consegue aí aquela horinha vaga, né, cara, para gravar esse podcast aí pra galera. Vamos lá, vamos então, sem mais delongas, né, cara, pra gente passar pro nosso primeiro bloco, onde a gente promete que vai ser rápido, porque a gente não aguenta mais falar do corona, mas a gente tem que falar. Vamos lá. É isso aí, nosso primeiro bloco Corona. Vocês devem ter percebido, né, que semana passada a gente não falou disso, porque realmente a gente não aguenta mais falar disso. Mas, enfim, a nossa vida hoje, nesse ano, e eu acredito que pelos próximos 2 ou 3 anos, será regida pelo Corona, então não tem como a gente fugir disso também em toda semana, né, infelizmente. Vamos lá, os números então, né? A gente tem hoje aí uma questão central. Israel saiu aí do fechamento, né, que a gente fez novamente uma quarentena aí no período de até um mês atrás quase, e fomos saindo devagarzinho e continua toda semana, na verdade todo dia, uma disputa impressionante. Eu não consigo entender essa disputa, na verdade, depois eu faço o comentário no final, entre todos os ministérios envolvidos, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério das Finanças, Ministério do Trabalho, tudo que é ministério envolvido, cada um puxando para o seu lado, para reabrir colégio, reabrir loja, reabrir o comércio, reabrir a indústria, reabrir tudo. Ou seja, para o país voltar a funcionar. O que acontece é que o governo, pelo menos dessa vez, tem tentado ser, né, muito mais cuidadoso, porque tem ouvido mais o pessoal os especialistas, né, o pessoal que entende aí de epidemiologia e do corona. Eles têm mais espaço hoje nas decisões, né, coisa que não aconteceu lá na nossa primeira quarentena, quando a gente saiu. E hoje o governo está mais cauteloso, realmente tem sido muito mais lento, né, do que foi da primeira vez. Só que a gente hoje, apesar da abertura lenta, a gente começa a ver um aumento aí do número de novos infectados. Hoje, tem aquele índice, né, que é o número que quantas pessoas uma pessoa que está infectada, ela pode também passa a doença, né, passa o vírus. Ou seja, quando a gente tem uma pessoa doente, essa pessoa passa o vírus para mais uma, isso significa que a doença, né, o corona, ele está estabilizado no mesmo número, né? Ele vai se manter estável ali. Ele não vai aumentar e não vai diminuir. O governo de Israel falou que para a próxima etapa da abertura, esse índice ele não podia estar, ele devia estar em 0,8. Ou seja, uma pessoa doente, ela contamina 0,8 pessoas. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o número de pessoas infectadas vai cair, né? Porque uma pessoa ela contamina menos de uma. Só que hoje a gente está com 0,92. A gente está acima do índice que o governo estipulou para que novas medidas de abertura fossem tomadas, né? E aí a gente chegou, então, à discussão de fazer um fechamento à noite. A partir de 10 horas da noite, as pessoas ficariam proibidas de sair da sua casa, teriam que toque de recolher, né? E sairiam na manhã seguinte. Enfim, uma notícia aí que pegou todo mundo de surpresa, porque muitos discutem e falam sobre a Yeilut, e me fugiu agora a tradução disso, a eficácia dessa medida, mas é uma medida que está sendo discutida pelo governo e pelo gabinete do corona. João, vai poder sair de casa às 11 horas da noite ou não, cara? Bom, primeiro, 11 horas da noite, você que estabeleceu, né? O governo não decidiu se é 7, se é 9, se é 11. Eu tinha ouvido 10, não. Eu tinha ouvido 10 da noite. Eu ouvi em algum lugar, agora eu não sei dizer aonde. Então, essa pessoa estabeleceu aí de maneira... O cara chutou, cara? O cara chutou? Totalmente negligente com a realidade. Não corresponde. O cara chutou. Hoje, no telejornal do Canal 12, estavam falando que ninguém sabe qual é a hora que vão fechar, né? O que é um negócio meio tosco, né? Tipo, você anuncia que vai fechar de noite, mas se fechar às 7 da noite, tem pessoas que não voltam do trabalho direito para casa, né? Eu acho que até às 10 da noite a gente está nessa coisa, né? Isso vai até às 10 da noite, enfim. Aí você tem que ver o que você vai proibir exatamente, não podendo fazer nada depois das 10 da noite. Porque o que tá em jogo aí, né? Tem jogo o seguinte: o governo não sabe como evitar de acontecerem os casamentos aqui no país, em especial os casamentos no setor árabe israelense. Eles conseguem driblar a fiscalização muito bem.
e eles estão acontecendo. Eu, há 2 semanas, estive num evento, na verdade, num curso, né? Que eu estava fazendo, que teve um encontro aberto numa noite, né? Começando às 5h30 da tarde, já está noite aqui, que é quase inverno, e terminou às 10 e pouco da noite. Durante umas 4, 5 vezes a gente escutou tiro, né? Rajadas de metralhadora. Assim. E, enfim, quem não conhece se assusta, mas aqui em Israel é comum, principalmente para quem vive perto de um vilarejo árabe, é comum, né, na tradição árabe, não sei se é a tradição islâmica ou se é a tradição árabe em si, de dispararem tiros para o alto quando estão, enfim, quando tem um casamento. Eu não sei se é uma tradição islâmica, eu acho que a questão é, eles soltam fogos, né? Mas eu acho que na falta de fogos, o nego solta, dá tiro mesmo. Mas eu Pode acho que a ser. ideia é fazer barulho, soltar fogos, comemorar, né? Acho que É, essa é a ideia. pois é, tem gente que se assusta, mas é comum. O negócio é que você sabe que você está escutando 4, 5 rajadas de metralhadora. Se você estiver perto de uma aldeia árabe, de uma cidade árabe, você chega à conclusão de que está tendo um casamento. Né? Depois, no dia seguinte, a gente viu que assustou alguns moradores. Enfim, esse lugar que eu fui era bem do lado, um povoado chamado Kohav Yair, que fica bem do lado da linha verde, então deve ter várias aldeias palestinas ali, dos dois lados, na verdade. Enfim, e os casamentos no setor árabe israelense e também nos territórios palestinos, eles estão acontecendo. A gente sabe que eles estão acontecendo porque reportagens e mais reportagens estão mostrando isso para a gente. E a gente sabe que a contaminação no público árabe israelense está muito mais alta do que na população judaica israelense. Em Jerusalém Oriental, que é um caso à parte, né, um status bastante diferente do resto do país, o nível, uma pessoa contamina em média 2,2 pessoas, que é um índice altíssimo, né? Enfim, que a falta do poder público e toda a questão política que envolve enfim, essa divisão da Jerusalém Oriental para Ocidental, ainda que muitos aleguem que Jerusalém é uma cidade unificada, na prática ela não é. E a gente vê isso quando em Jerusalém Oriental a contaminação é muito mais alta que em Jerusalém Ocidental. Então, para você conseguir evitar esses casamentos, você decidiu fechar todo mundo em casa, né? Ou seja, a polícia diz, eu não consigo fazer isso. No terceiro bloco, a gente vai dar uma outra sugestão de por que a polícia, o governo não consegue exatamente fechar esses casamentos, mas enfim, espera ter o terceiro bloco para entender politicamente o que está acontecendo no país e aí fecha todo mundo em casa. Né? E aí o argumento que dão, né? Hoje eu escutei algumas pessoas falando na rádio, entre elas enfim, não lembro quem ministro do que, Ezer Shai, do Azul e Branco, não lembro nem do que ele é, mas ele é membro do gabinete da Corona, dizendo que não tem só a ver com os casamentos, que também tem a juventude que sai de noite, e a gente quer evitar que eles se encontrem, porque eles também estão contaminando. Enfim, mas não mostra nenhum número para isso, nenhum dado, não justifica. É uma decisão meio estúpida. E aí hoje o diretor-geral do Ministério da Saúde vai no programa jornalístico do Canal 12, né, no principal, que é às 8 da noite, e diz que o fechamento do país às noites não vai resolver nem um pouco o problema. Né? Então, ou seja, ele desautoriza o próprio gabinete da Corona. Enfim, ele é profissional, ele deve entender mais o que ele está falando do que o gabinete da Corona, que está buscando uma solução criativa, vamos dizer assim, para resolver um problema muito sério. E não é hora de brincar, não é hora de. E também, enfim, não é hora de tentar. Além disso, né, esse fechamento parcial não funcionou em vários lugares do mundo. Em alguns casos, ele efetivamente reduziu um pouco a disseminação do vírus, mas enfim, cada lugar tem essas especificidades e a gente sabe, o lamentável é que a gente sabe que esse fechamento parcial aqui, ele é só porque o governo não consegue ou não quer resolver um problema muito específico que poderia ser resolvido de maneira muito fácil caso houvesse vontade política para isso. Enfim, e vontade política também resolve o problema do não consegue, eu acho, nesse caso. Enfim, a gente está indo aí rumo a um fechamento de noite ou não, né? O que esse governo mais faz é anunciar a medida e voltar atrás. Então, enfim, a gente vai esperar para ver qual vai ser a próxima maluquice que vai aparecer. Por enquanto, aparentemente, os números eles estão estáveis, só que eles tinham que estar diminuindo para que o país pudesse abrir um pouco mais. E eles não estão. Né? E se os números não diminuem, o comércio não pode abrir, a educação não pode abrir, e a gente fica refém aí de parcelas da população que não se controlam e também não são controladas. Deixa eu só. Eu gostei que você falou, né? A gente tá rumo aí a um fechamento à noite ou não. Eu gostei dessa. Ou não aí, você resumiu tudo. Mas deixa eu só dar uns dados aqui sobre o que você falou agora do número do contágio, né? Hoje a gente tem
cerca de um pouquinho menos de 8 mil casos ativos, né, que são sabidos, obviamente, casos ativos aqui em Israel. Num total já, até hoje, já foram mais de 300 mil, né, coisa assim. Agora me fugiu esse número total aqui no meu... 322 mil, isso é o número total. A gente está com, até agora, são 2.706 mortos por causa do corona. Só que a questão do contágio, a gente já tem mais de uma semana que a gente está, tipo, de acordo com as pesquisas, com os testes que são feitos, né, o percentual de testes que sai positivo, ele tem variado de 2,6% até 1,7%. Óbvio que é muito relativo eu falar isso, porque também depende do número de testes que foram feitos, né? Nada, por exemplo, teve um dia que saiu 2,6% de positivo, só que foram feitos só 8 mil testes, né? E teve um dia também que foram feitos 40 mil testes e o percentual de positivos foi 1,7%. Ou seja, não é muito confiável, mas é importante a gente ter esse número, né? Da gente saber enquanto anda, porque dá para dar uma ideia, né, de como anda aí o contágio aqui em Israel. Lembrando que quando a gente entrou no segundo fechamento, né, agora nem me lembro mais quando foi, tem uns 2 meses, né, foi dia 19 de setembro, a gente estava com 13%, em média, 13% de testes positivos. Ou seja, se faziam 40 mil testes num dia, cerca de 13%, dá quanto isso aí? 4 mil, não, uns 5 mil e pouquinho testes, 5 mil e poucos doentes, novos doentes todos os dias. E agora a gente está realmente com um número bem menor. E isso é um dado positivo. Mas é isso. Acho que deu então de corona, né? Acho que a gente já falou. Ah, não, teve só uma notícia aí que a gente nem, na verdade, a gente não anotou. Trocou, né? O chefe, como chama? O cara que era o responsável pelo corona, que era o Gamzo, né? A gente falou dele aí várias e várias vezes, que entrou na linha de frente, na linha de tiro e foi para a guerra. Ele saiu do cargo, ele tinha o cargo dele tinha, como é que chama? O Projector, né? O cara o responsável aí por organizar tudo do corona. Ele deixou o cargo hoje, uma nova pessoa foi empossada e vai ser o novo responsável aí por continuar nessa batalha contra o vírus. Bom, vamos então passar para a nossa próxima notícia, também ainda aí no corona, que foi que é a questão da vacina. A vacina, a Pfizer finalmente anunciou que tem uma vacina aí saindo, né? Vai ficar pronta no forno, 90%, eu acho que é o índice de positivo, né, que a vacina conseguiu de imunização, ou seja, é uma vacina que está avançando bastante e rolou uma movimentação aí porque Israel, a princípio, tinha começado uma negociação com a Pfizer para comprar vacina, comprar lotes de vacina, só que aparentemente o Ministério da Saúde tentou deixar a empresa num banho-maria, né, sem fechar o acordo. Vamos ver daqui, vamos ver dali, por quê? Porque eles queriam avaliar o território e ver se outra companhia, outra empresa, né, passaria na frente da Pfizer. Só que a vacina da Pfizer andou, os caras falaram pro Ministério da Saúde, amigo, ou você fecha agora com a gente, ou quer saber, a gente está indo embora. E a Pfizer ia deixar Israel sem acordo. Não ia fechar acordo com Israel porque, enfim, estava se sentindo enrolado. E aí o nosso ilustríssimo Benjamin Netanyahu entrou na jogada, fez um contato aí com o pessoal da Pfizer, inclusive com o diretor-geral da Pfizer, né, o presidente, que ele é de origem judaica grega, né? Então o Netanyahu fez um discurso, conversou com ele sobre origem judaica, enfim, todas as questões, mas agora Israel também passa a ser aí mais um país que se beneficiará com a vacina da Pfizer. Eu vi a coisa de 40 minutos, uma hora, no telejornal do Canal 13, uma entrevista com o ministro da Saúde, Yuli Edelstein, que ele falou que, a princípio, a partir de abril, que ele falou, o segundo trimestre do ano que vem, o primeiro lote de vacinas para a população israelense já vai estar disponível. Se isso é verdade ou não, ninguém sabe, porque ninguém sabe quando é que a Pfizer vai começar a liberar a vacina, né? Mas, enfim, essas são as previsões. E a vacina israelense, será que sai, João? Ou vamos de Pfizer mesmo? A vacina israelense começou o teste com seres humanos, né, com pessoas. Isso. Enfim, bom, ela está entre a fase 2 e a fase 3 já. Tomara que saia. Mas, enfim, com a Pfizer, né, o Netanyahu está prometendo em janeiro já, que, curiosamente ou não, é quando começa aí o julgamento dele, mas já tem gente dizendo que só chega em abril, né?
Enfim, então não dá muito para a gente ter certeza de quando vai chegar. A gente não tem nem a segurança ainda que a Pfizer enfim, ela não está regularizada ainda, né? Ela só apresentou resultados muito melhores que as outras, enfim, e já na fase final. Então, então a tendência é que ela seja uma vacina eficiente e que vai ser dada. Mas a Pfizer tem vários problemas também. Um desses problemas é que, enfim, além de Israel não ter assinado o convênio com a Pfizer, não ter sido um dos primeiros países a assinar o convênio, um outro problema é que ela precisa ser mantida numa temperatura de menos 70 graus. Você fazer isso com um lote pequeno de vacinas, desenvolver um equipamento, né, que inclusive já foi desenvolvido, é muito caro, mas foi desenvolvido, mas para fazer testes, para levar algumas milhares de doses para alguns lugares para fazer os testes, é uma coisa. Mas você fazer chegar milhões de vacinas assim, que tem que sair do lugar onde ele é produzido, chegar até enfim, pegar o transporte, né, chegar até outro lugar onde ele vai ser recebido, com uma temperatura de menos 70 graus Celsius, é realmente um desafio muito grande. Então, a Pfizer ela tem essa desvantagem em comparação com as outras vacinas. A grande vantagem dela é que ela já apresentou resultados bastante satisfatórios, que é o que tudo indica, enfim, ela vai comprovar sua eficiência, né? Agora, ela deixa aí um grande desafio, que tem a ver também com o preço que ela vai ter, um sistema que ainda não existe, né, para importação e exportação da vacina. Se Israel tiver que produzir a vacina aqui, também vai ter um trabalho de logística para transportar pelo país, mas aí seria menor, né? Mas, enfim, são questões que estão aí pairando. Mesmo assim, se trata de uma boa notícia a nível mundial, né, não só israelense, uma boa notícia local, que pelo menos Israel, de alguma maneira, conseguiu assinar esse convênio com um pouquinho de atraso, mas, enfim, tomara que o Netanyahu esteja certo, né, que chegue em janeiro, tomara que a promessa dele seja cumprida. É isso, vamos que vamos. Boa notícia mesmo. Esperamos, né, que essa vacina saia logo, porque já deu, né? Já deu esse negócio de corona, eu já não aguento mais. Mas vamos lá. Vamos então para o nosso segundo bloco. Chega, né? Chega de corona, já falei que já deu, então já deu mesmo. Chega de corona, vamos passar para o nosso segundo bloco para a gente falar então da política israelense essa semana. Bom, João, me dá a permissão aí, mas eu vou inverter um pouquinho aqui da nossa pauta, né? Porque eu e o João somos organizados, a gente faz uma pauta. 10 minutos antes do podcast ser gravado, mas a gente faz uma pauta. A primeira notícia que a gente vai falar aí da política é a intervenção do Bagatz, vamos dizer assim, no acordo que foi feito de coalizão entre Bibi Netanyahu e Benny Gantz. Para o nosso ouvinte aí que começou a ouvir agora, perdeu os últimos anos, últimos meses de podcast, o acordo de coalizão entre o Bibi Netanyahu e o Benny Gantz, ele prevê, ele tem uma seguinte cláusula, né? O Bibi, ele é o primeiro-ministro de Israel até novembro do ano que vem, ou seja, tem mais um ano aí de cadência. Vou fazer um parênteses, né? Se o governo durar até lá, fecho parênteses, e depois assume o Benny Gantz, né? Ele hoje, o status do Benny Gantz é de não é vice-primeiro-ministro, na verdade. Ele não é vice-primeiro-ministro, ele é um primeiro-ministro Halifi. É o reserva, né? Ele é o cara ali, é o primeiro-ministro no banco de reserva, mas ele não é um vice-primeiro-ministro. É importante. O status é diferente. É como se ele estivesse entre o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro, esperando aí para assumir em novembro do ano que vem. Só que o Bagatz, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça, falou que isso aí pode não dar certo, ou seja, que isso pode ir de encontro, né, à legislação israelense e pode não ser uma coisa legal. Só que também tem uma outra cláusula aí no acordo de coalizão dizendo que se o Supremo mudar qualquer item nesse acordo relacionado aí principalmente à questão de quem é o primeiro-ministro, né, o governo cai e novas eleições são chamadas. Bom, que o governo vai cair e novas eleições serão chamadas, a gente já sabe. Mas a questão é quando e a questão é por quê. Será que o Bagatz vai dar essa desculpa aí pro Bibi, cara? Então, a questão é a seguinte, tá? Seria a primeira vez na história, isso de acordo com a própria presidente do Bagatz, a Esther Hayut, que o Bagatz interfere numa lei básica do Estado, né? As leis básicas, para quem não sabe, elas são como se fosse a Constituição israelense, né? Como se Israel não tem uma Constituição, tem um conjunto de leis básicas, tem status de constitucionais, mas aqui não tem cláusula pétrea, né? Para você cancelar uma lei básica, basta você convocar a Knesset e ter uma maioria de 61 deputados. A única diferença da lei básica para as outras leis é que você não pode legislar nenhuma lei que vá contra um princípio de uma lei básica. Então, e aí a Suprema Corte é quem acaba intervindo quando esse tipo de coisa acontece. O negócio é que a lei que elege o primeiro-ministro reserva, né, o Rosh Hashanah Halifi,
ou que prevê que algumas leis precisam de 70 votos para serem derrubadas. É um tikkun, né? É uma emenda na lei básica, na lei básica da Knesset. Então, ou seja, né, o que o Netanyahu e o Gantz fizeram? Eles fizeram uma emenda na lei básica da Knesset para que ela não fosse contra a lei básica, né? Eles fizeram uma jogada legal para que a Suprema Corte não pudesse, enfim, vetar o acordo deles. O problema é que o problema deles, né, é que a Suprema Corte chegou à conclusão de que como é o nome disso, essa emenda que eles fizeram é uma emenda que ela contraria a própria lei, né? Porque a lei da Knesset diz que as votações precisam de maioria simples, então eles vão lá e dizem que elas precisam de 70, algumas delas precisam de 70, só as desse acordo de 70 votos. Ou o status de primeiro-ministro reserva, se você inventa um cargo que não existe, né? Enfim, em cima de uma lei que não prevê esse cargo, né? Você dá poderes para esse cargo numa lei que não prevê esse cargo. Então, o Bagatti decidiu que essa lei não faz o menor sentido, né? E, enfim, quem tinha feito pedido foram alguns movimentos sociais e o Meretz para que o Bagatti suspendesse essa lei. E o Bagatti chegou na conclusão de que a Knesset tem 21 dias para refazer essa lei, porque senão ela vai cair, né? E aí o Gantz vai deixar de ser primeiro-ministro reserva e o cargo dele vai deixar de existir, e o carro oficial que ele tem, a residência oficial que ele tem, um monte de benefícios que ele tem pelo seu cargo vão voltar. E, mais importante que isso, né, o acordo de coalizão, que prevê que nenhum dos dois pode dissolver a Knesset e convocar eleições sem perder alguma coisa, né? Por exemplo, se o Netanyahu convoca eleições agora, por exemplo, ele tem que dar o poder para o Gantz. Se o Gantz convoca eleições, se o Gantz assume e convoca eleições, ele tem que dar o poder para o Netanyahu, né? Porque quem romper com o governo tem que deixar o outro comandar. Isso deixaria de valer. Isso daria para o Netanyahu, né? Vou usar as palavras do Amit Segal, quando explicou que essa lei ia mudar, né, agora na televisão há pouco tempo, não só uma outra janela de possibilidades para poder convocar eleições quando ele quiser. Ele derruba a parede inteira, né? Ele deixa Netanyahu livre para convocar eleições quando ele quiser. Não tem datas específicas, porque uma das coisas que impedia o Netanyahu de convocar eleições era o fato dele ter que passar a cadeira para o Gantz, pelo menos durante os 3 meses e pouco, entre o momento que a Knesset é dissolvida e o momento que o novo primeiro-ministro na verdade, o momento que o novo primeiro-ministro consegue formar a coalizão, né? O interino seria o Gantz. Então, o Netanyahu tem aí essa desculpa a mais, e essa desculpa não, essa vantagem agora, se essa questão do Bagatti, se ela vingar, e ele é uma boa notícia para ele, né? Pelo menos a curto prazo. Enfim, realmente é uma situação, coloca o Gantz em situação complicada, dá para o Netanyahu uma vantagem grande, né? E acaba acaba com a festa que o Likud, o Azul e Branco fizeram, né? De criação de cargos novos, de mudança de status, de um monte de coisa. A gente fica nessa dúvida se o Bagatti ele pode fazer isso ou não, porque, enfim, quando a emenda sobre a lei básica contraria a lei básica a princípio, o Bagatti pode intervir ou não, né? Fica essa dúvida aí, é uma questão para os juristas decidirem, mas o fato é que o Bagatti tomou essa decisão. E não existe instância superior que possa dizer para o Bagatti que eles não podem tomar essa decisão. Então agora resta ao governo, nesses 21 dias, ver o que vai fazer. É isso. Deu uma luz aí pro Netanyahu, né? Porque tá com a corda no pescoço, né? A gente tá aí indo para meados, né? Dia 12 de novembro. O orçamento, voltamos aí à questão do orçamento, né? Tem que ser aprovado até o dia 23 de dezembro, né? Mais um mês e 10 dias aí para ser aprovado. O orçamento desse ano, 2020. O Azul e Branco também, de acordo com o esquema de coalizão, quer que o orçamento de 2021 seja aprovado, né, também junto com 2020, que isso foi o que o acordo de coalizão previa. O Bibi não quer, e isso pode ser um motivo para que o governo caia, só que aparentemente o Bagatz pode dar esse motivo antes. Enfim, vamos lá, vida que segue. Vamos então à nossa segunda notícia desse bloco, que ela diz respeito aí ao exército israelense. O que não faltam são polêmicas, né, envolvendo o exército, né, pela própria instituição, enfim, mas também a questão de quem serve ao exército, né? Árabes servem, não servem, muçulmanos, cristãos, drusos, judeus, não judeus, enfim, é sempre uma discussão muito grande, mas principalmente a discussão que é feita
porque é quase uma unanimidade, né? Que quem serve ao exército de Israel são judeus, né, e os drusos. E parte dos árabes que vivem em Israel servem também, mas é uma minoria muito, muito, muito pequena, vamos dizer assim. Mas, enfim, a questão principal da discussão sobre o alistamento militar, ela gira em torno de dois elementos. A questão dos ultra-religiosos, né, que a grande, imensa maioria recebe... não servem ao exército, né, quando completam os 18 anos, eles não servem ao exército, e mulheres, né? As mulheres são obrigadas a servir o exército, a não ser que elas sejam religiosas também. Mas, enfim, as mulheres são obrigadas a servir o exército. Tem muitas mulheres que querem servir o exército e querem ocupar cargos, né? E funções, né? Não cargos, mas são funções no exército que muitas vezes há a discussão e muitos falam que são posições que não são posições para mulheres, né? Em pleno século XXI, a gente ainda tem que ouvir esse tipo de discussão, mas ela acontece. Como também tem a questão dos religiosos e mulheres estarem servindo em uma mesma unidade, né, que complica muito mais essa questão. Essa semana eu vi uma notícia uma mulher, né, uma mulher que ela se alistou ao exército, se alistou à aeronáutica, e ela estava fazendo o curso de piloto, e ela caiu no. É uma expressão usada, né? Caiu no curso, tipo, não, foi reprovada em uma determinada fase do curso. Ela foi reprovada, ela e outros tantos, né? Porque, vamos supor, sei lá, eu não sei dizer números, mas muita gente, os que tentam, né? A grande maioria caem no meio do curso, são reprovados por um ou outro motivo, eu não sei qual, mas de piloto aeronáutica não é fácil. E ela foi reprovada em determinado momento, sendo que ela falou que todas as pessoas que foram reprovadas com ela receberam uma carta dizendo quais cargos, quais funções, né, e outros batalhões, unidades que eles poderiam servir, né, unidades de elite, porque mesmo tendo sido reprovado no curso de aviação, de piloto, né, só de chegar ao curso de piloto já mostra que é um soldado diferenciado, né, vamos dizer assim. Ele segue critérios bem específicos e bem rígidos. Então, ela e os outros homens, né, que foram reprovados com ela receberam uma lista com uma série de unidades e ela recebeu uma lista só com 2 unidades. E ela perguntou, por que eu não posso servir naquela unidade? Por que eu não posso servir nessa unidade? Por que eu só posso servir em 2 unidades? E aí começou uma discussão extremamente grande, né? Ela, inclusive, chegou ao chefe do Estado-Maior essa discussão, e essa é apenas uma dos debates que são feitos aí em torno da participação de mulheres nas unidades do Exército. Mas também, como eu falei antes, tem a questão aí dos ultra-religiosos. E isso complicou mais ainda essa semana, não foi, cara? Pois é, complicou mais essa semana porque houve um acordo entre o Aviv Kochavi, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e alguns rabinos da corrente ortodoxa nacionalista, justamente para limitar o número de mulheres em algumas unidades de combatentes. Né? Entre elas, né, as principais comentadas são a engenharia combatente, né, que são os que são responsáveis por construir pontes, e, enfim, desarmar, às vezes demolir casas, esse tipo de trabalho. A função de Tothanim, que são os disparadores de canhões dos tanques, e tudo que tem a ver com tanque também, pelo jeito, elas também não vão poder participar, e as Sayarot, que são as unidades especiais do Exército. Essas três categorias, vamos dizer assim, por esse acordo feito entre o Aviv Kochavi, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ou seja, quem manda nas Forças Armadas, efetivamente, o general-chefe, né? E esses rabinos limitam a presença de mulheres nesses lugares. A discussão ela vai ela estava, enfim, a discussão sendo travada, né, publicamente, né, onde rabinos são chamados para debater com mulheres, com representantes de grupos feministas, alguns deputados e deputadas participam. Ela está girando, enfim, entre o debate ele tá se dando entre os que defendem, no caso, os que são a favor da proibição, o fato de que as mulheres não têm fisiologicamente a mesma capacidade que os homens, né? Enquanto que as mulheres estão dizendo que, enfim, a defesa delas, pelo menos não só as mulheres, mas os que defendem o direito das mulheres, é que pode ser que as mulheres e os homens não tenham as mesmas capacidades fisiológicas. Isso quer dizer que algumas mulheres não possam chegar a um nível que se equipara dos homens, e que essa não pode ser a razão para elas serem excluídas, né? Porque o argumento de que homens e mulheres não competem nos mesmos esportes, okay? Não quer dizer que não tenham mulheres
que tenham resultados muito melhores que a grande maioria dos homens nesses esportes. A mulher que levanta peso, enfim, a campeã do mundo de levantamento de peso, com certeza levanta mais peso do que a imensa maioria dos homens do mundo, da sua idade, inclusive. Então obviamente que ela talvez ela não possa concorrer com os 10 melhores, ou com os 50 melhores, mas certamente ela pode fazer parte de um grupo seleto de pessoas que conseguem levantar peso, né? Enfim, e isso é muito óbvio. Então, esse debate, se ele vai por esse lado, ele chega a ser absurdo, chega a ser ridículo. A gente sabe que tem mulheres que podem desempenhar muito bem as funções de combatentes, inclusive nas unidades especiais. Não só a gente sabe que podem, como tinham, né, pelo menos até agora. Eu escutei um rabino, não consigo identificar o nome, falando na Galgalatz, que é a Galei Tzahal, que é a principal rádio de Israel que pertence ao exército, num debate com uma deputada do partido Yesh Atid, também não me lembro agora o nome, ele dizendo para ela que o problema era que as mulheres acabavam se machucando demais, porque era exigido delas um esforço sobrenatural e que elas acabavam se machucando demais. Então, que essa determinação, na verdade, é para proteger as mulheres. E essa deputada dizia para ele: olha o absurdo que você está falando, você quer escolher pelas mulheres, você quer decidir por elas se você está protegendo elas ou não. Elas têm que ter o direito também de tentar e talvez, enfim, se machucar, tipo, se for o caso, porque os homens não se machucam, não tem uma série de homens que estão lesionados e, inclusive, deficientes por causa do serviço militar, e não precisa nem ser ferido de guerra, pode ser ferido em treinamento, de todos os tipos possíveis de ferimento, né? E às vezes deixam lesões para sempre, toda a vida. Então, o argumento era absurdo, né? E a gente sabe que por trás desse argumento, na verdade, eles estão buscando uma base científica que, além de se basear numa premissa falsa, né? Ele, na verdade, é uma cortina de fumaça para o verdadeiro objetivo, que é facilitar a imersão, na verdade, a entrada do público ortodoxo, que não quer compartilhar o espaço com mulheres, né? Do público ortodoxo mais radical e mais intolerante. Eu não estou falando da atualidade do público ortodoxo, nem da maioria, né? Mas existe uma parcela do público ortodoxo que tem essa demanda de que não tenha mulheres participando nas suas bases militares, nas suas mesmas funções. Okay? Então, na verdade, é a exclusão das mulheres para favorecer um segmento da população, enfim, a entrada desse segmento nesses cargos, né? E o lamentável nessa história não é a gente ver que existe esse discurso na sociedade, não é a gente ver que as pessoas estão se baseando nos argumentos fajutos para não falarem a verdade, porque isso a gente já sabe. Lamentavelmente, a gente já tipo, é lamentável que isso existe, mas isso a gente já conhece. É uma coisa que a gente já conhece, que a gente já sabe, inclusive, como combater, né? E que a gente sabe que é uma batalha que é difícil. Mas o mais lamentável nessa situação é a gente ver o Aviv Kohav, né? O chefe do exército, chefe das Forças Armadas, se dobrando aos rabinos nessa situação, né? Enfim, na verdade, procurando a solução mais fácil para o problema dele, né? Que é não romper com grupos políticos muito fortes, né? E criando uma situação no Exército, nas Forças Armadas, né? Que mostra para a gente que o Exército, que era para ser o Exército de todos, que possibilita que todos que queiram participar, né? Todos e todas, no caso, que queiram participar das Forças Armadas do jeito que eles, enfim, que eles acham que eles podem contribuir melhor. É um exército que forma, que molda a sociedade e que, pelo menos em teoria, mas cujo objetivo é representar uma certa igualdade na sociedade, né? Pelo menos na sociedade judaica, ele abre mão dos seus valores, né? Básicos pelos quais ele foi criado, dos quais ele tanto se orgulha, né? De maneira tão fácil, enfim, uma pressão pequena faz com que o chefe das Forças Armadas ele abra mão dessa igualdade, enfim, de todos esses valores que moldariam a sociedade. As mulheres que lutaram tanto para chegar e precisaram, na verdade, da ajuda da justiça para permitir que elas pudessem chegar, né, nas unidades de elite, e elas já se mostraram competentes, inclusive tendo resultados em testes, em operações bastante satisfatórios, as que chegaram até lá, né, elas que lutaram tanto para chegar até lá, são eliminadas, algumas delas, por um acordo fajuto, preconceituoso, né, intolerante, chauvinista, com a assinatura do chefe das Forças Armadas. Isso é que é o mais triste em toda essa história. Pois é. Eu acho que você tocou aí no ponto central, que é a questão dos setores ultra-radicais, dos ultra-ortodoxos, né, que se recusam a ter contato com mulheres e por isso que eles querem
intervir, né, nessa situação. Mais uma vez a gente vê como a questão religiosa, né, a questão da religião, não religiosa, mas a questão da religião aqui no Estado de Israel, ela interfere na nossa vida, de nós que somos seculares, né, de nós que somos judeus e não seguimos a religião, ou cada um segue da sua forma, enfim, isso não importa. Mas nós que nos identificamos, né, e nos caracterizamos, né, como seculares. E a gente está nessa disputa interna constante, né, sobre os rumos da sociedade, se ela vai permanecer, até que ponto a sociedade é secular, ela é religiosa, as leis, enfim. E a gente vê aí mais uma vez essa interferência, o que, sem sombra de dúvida, não é só um dano, né, não é só prejudicial às mulheres que querem ir ao exército, mas também para toda a sociedade israelense, porque isso avança muito mais das fronteiras do exército e acaba na sociedade civil também. Bom, é isso. Mas é importante dizer, essa decisão pode ser revertida na justiça ainda. Ok, é o ponto positivo. Vamos então para a nossa última notícia aí do bloco de política, que é sobre a legalização da maconha em Israel. Para quem não sabe, Israel é um dos líderes mundiais, ou se não o líder, né, na produção de cannabis medicinal, né, maconha medicinal. Há tratamento com cannabis medicinal, não só o canabidiol ou enfim, óleo ou todos os derivados da maconha, né? Tem muita gente que elas sofrem de uma série de problemas, de doenças, que elas têm acesso à maconha medicinal para fumar. Elas fumam maconha, elas recebem, elas vão na farmácia, é interessante contar isso, né? A pessoa vai à farmácia e compra maconha. Né? Ela recebe, ela tem alguns médicos aqui em Israel que eles têm autorização para prescrever a maconha medicinal para os doentes, e a pessoa, depois que recebe essa receita, ela entra num cadastro do governo e ela recebe a maconha medicinal. Ela vai à farmácia, ela paga muito, muito, muito menos do que a maconha que é comprada no mercado ilegal, né, pelos usuários, e faz o uso dela mensalmente. Todo mês é renovado isso, enfim, ela faz o tratamento dela com maconha. Só que agora já tem um tempo, né? Mas a discussão sobre a legalização da maconha aqui em Israel é uma coisa muito antiga, sendo que tem uns 3, 4 meses. Depois que esse governo tomou posse, né, foi até uma surpresa que surgiu de repente, o governo está tocando para frente a questão da legalização da maconha. Foi aprovada, né, quer dizer, foi aprovada a formação de uma comissão para se discutir o tema, e é uma comissão extremamente complicada, porque envolve aí uma série de ministérios, Ministério da Saúde, Ministério das Finanças, Ministério do Bem-Estar, enfim, o Ministério da Justiça também, obviamente, tem uma série de ministérios envolvidos, foi formada uma comissão. Eu, particularmente, não levava muito crédito nisso aí, não dava muito crédito, achava que essa comissão, enfim, justamente por essa complexidade, né, ela ia se arrastar, até que o governo ia cair, nada ia ser resolvido, principalmente porque os partidos ultra-ortodoxos, eles são contra a legalização da maconha, enfim, e foi um projeto que surgiu da coalizão, né, do governo, e eles são parte da coalizão. Mas essa semana foi divulgado que essa comissão que foi formada para estudar o caso, ela aprovou um projeto, né, que agora vai ser levado. Na verdade, o projeto foi pré-aprovado, porque agora também precisa passar pelo Ministério da Justiça para ver se está tudo em ordem, e aí esse projeto pode ser votado no parlamento, caso a gente ainda tenha governo. Mas enfim, vamos aí a alguns temas, alguns tópicos aí, né? O uso seria, a legalização, no caso, também seria para uso recreativo da maconha, ou seja, as pessoas poderiam comprar maconha legalmente em lojas especializadas, né? No caso, não está especificado se vão ser coffee shops ou como é na Holanda, né, em Amsterdã, mas enfim, as pessoas teriam acesso à maconha para uso recreativo, não poderiam fumar na rua, teria que ser espaço público, né? Deveria ser o uso em casa, tem que ser maior de 21 anos, enfim, as questões aí sobre uso de drogas, né? No caso, como o álcool, como uma série de outras drogas aí, também a maconha é uma outra droga e ela aparentemente está passando por um processo de regulamentação, o que é uma coisa fundamental. E uma coisa interessante também desse projeto é que haverá, de acordo com o projeto, um controle do governo sobre os preços para evitar com que as pessoas
comprem no mercado negro maconha, porque é óbvio que vai sempre continuar existindo, mas no momento em que o preço numa loja autorizada, vamos dizer assim, for baixo, o usuário vai até a loja, porque ele sabe que tem qualidade, né? Tem um controle de qualidade, tem aquela questão toda, então ele vai à loja comprar e não vai comprar no mercado negro. É um passo importante, é um passo que a gente vê que vários países pelo mundo todo estão fazendo. Geralmente, a legalização da maconha ela acompanha um alto imposto, da mesma forma que é feito com cigarro, da mesma forma que é feito com álcool. Né? E a gente vê, inclusive, nos Estados Unidos, a gente viu estados que arrecadaram tanto imposto com a legalização da maconha que acabaram reduzindo outros impostos. Né? E o interessante também é que, em muitos casos pelo mundo, o imposto ele é revertido em projetos educacionais, ele é revertido para educação, para saúde, para prevenção do uso da maconha, o que é importante também. Né? A questão é tratar a maconha como uma questão de saúde, né? E não como uma questão de criminalidade. Né? Me fugiu a palavra aí, mas é mais ou menos isso aí. Mas é isso, estamos caminhando, não sabemos quanto tempo ainda vai demorar para que isso chegue ao parlamento, mas é um passo importante, né, João? É um passo importante, mas agora é importante dizer isso. Existem alguns parlamentares que estão brigando pela legalização da maconha já tem tempo. Por que esse projeto agora está andando? Porque ele é um projeto assinado por 2 deputados, uma do Likud e um do Azul e Branco. E se os 2 partidos se juntam, o projeto acaba passando, né? E a tendência é essa. As coisas acontecem do dia para a noite. Não é que daqui a um mês vai ter venda de maconha aqui em Israel, até porque você tem que criar situações para que tudo aconteça. Eu também não acredito que o projeto vai ser aprovado em tão pouco tempo, mas isso mostra que quando os principais partidos, né, os maiores partidos chegam na conclusão de que uma mudança dessas é importante para o país, que o país tem o que ganhar com isso, e efetivamente tem, em todos os sentidos, financeiramente também, em relação a, enfim, desenvolvimento de tecnologias, a base da cannabis, que são rentáveis, que são ecológicas, tudo isso, né? Enfim, quando o governo percebe, quando membros do governo percebem que isso vai acontecer, as coisas acabam, as coisas caminham, né? E foi uma deputada do Likud um dos números, também não me lembro o nome, eu estou ruim de memória, mas um dos números mais para o final da lista, vou até conferir o nome dela aqui, que é exatamente por isso, para isso que essas pessoas servem, né? Elas estão lá no final da lista, não é ministra de nada, não preside nenhuma comissão especial, então ela vai ser encarregada de fazer isso, assim ela ganha um pouco de nome com o público um pouco mais liberal do partido, e os mais conservadores não vão gostar muito dela, mas ela, enfim, traz um pouco de votos para o partido por um lado e não queima os principais líderes por outro, né? E eu achei interessante nessa proposta, né? Enfim, eu não entendo muito de maconha, não sei o que é muito, o que é pouco, eu tenho uma ideia, eu sei que o que eu li, que para mim pareceu bastante impressionante, é que a quantidade de 50 gramas, ela vai ser considerada, ela não é considerada tráfico, né? Se essa lei for aprovada. Ou seja, uma pessoa que estiver portando 50 gramas de maconha, ela não vai acontecer nada com ela se ela for pega pela polícia, até 50 gramas. Eu não entendo muito, mas eu acho que... Porra, malandro, é o que eu te digo. Porque eu sei que 1 grama aqui em Israel de maconha, né, isso é conhecido por todo mundo, custa 100 shekel, né? Hoje em dia quase Hoje em dia custa em torno de entre 80 e 90. 80 e 90, baixou o preço aí. Enfim. Posso contar porque. Bom, termina que eu vou contar por que baixou o preço. Não, enfim, então, se 1 grama é tão caro, eu não sei o que você pode fazer com 1 grama, mas 50 gramas, né? Na época era 100 shekels, façam as contas aí, 5.000 shekels, né? Que é mais de $1.000. E o sujeito pode estar andando com essa quantidade de maconha na rua, de acordo com essa lei, e não vai acontecer nada com ele. Então, é uma lei que é bastante, vamos dizer assim, avançada, bastante progressista nesse sentido, né? Que está liberando realmente o uso recreativo sem nenhum problema. Porque hoje em dia, até a pessoa que pode comprar maconha na farmácia e que pode receber grandes quantidades também, essa pessoa não pode sair de casa com a maconha. Se a polícia te parar e você falar, não, mas é para uso médico, não interessa. Você não pode sair de casa. A primeira vez você recebe uma advertência, porque eu conheço um cara que recebeu essa advertência, e a segunda vez você pode ter que pagar uma multa e, consequentemente, você pode acabar indo preso. E, enfim, então agora parece que as coisas estão mudando bastante. Mas pode falar aí, Marquinhos, que você ia comentar. Não, é só porque há uns anos atrás, eu não sei dizer quanto tempo atrás, surgiu, dentro daquele aplicativo Telegram, surgiu um grupo chamado Telegrass, né, de grass, né, de verde, de grama, de maconha. Sim. E eles criaram uma rede
Foi uma coisa impressionante. Eles criaram uma rede de fornecedores de maconha, né? De pessoas que vendem maconha, e tudo pelo Telegram. Então, o funcionamento do aplicativo era impressionante. Você entrava numa página, você entrava numa página do aplicativo, né? Você escolhia a região onde você morava, aí você entrava na região onde você morava, então você recebia uma lista tipo, você entrava num grupo de vendedores de maconha. E você escolhia o que você queria, entrava em contato com o cara, e muitas vezes o cara entrega na sua casa, outras vezes você tem que buscar na casa do cara. Mas enfim, a população israelense começou a ter acesso à maconha de uma forma muito mais fácil, né? E aí o preço baixou. Então a gente consegue ver hoje valores passando entre 50 e 100 shekels, entendeu? Comprando maconha. E obviamente que a maconha medicinal, que a pessoa que compra na farmácia, ela paga muito menos que isso. Eu não sei dizer o valor agora, mas com certeza, não sei dizer o valor exato, mas de 50 shekels, porque é subsidiado. O governo paga. Como o governo. Porque assim, é interessante falar isso, né? Tem nos planos de saúde tem uma coisa chamada sal trufot, que é a cesta de medicamentos, que são medicamentos que eles são subsidiados pelo governo. E a maconha é um deles. A cannabis é um dos medicamentos que são subsidiados pelo governo. Tem vários que não são. Né? Por exemplo, cosmética, não sei o que, é óbvio que isso não é. Mas você, quando vai ao médico, um remédio simples, né, um remédio básico, você vai, depois você chega na farmácia do plano de saúde, o médico te dá a receita, você vai na farmácia do plano de saúde e você compra o remédio por um preço muito baixo, porque o governo subsidia. E a mesma coisa acontece com a maconha. É interessante notar isso, comentar isso também, né? Porque é uma política pública que ela também prevê que o usuário, né, o paciente, no caso, né, não é o usuário, é o paciente, ele tenha acesso à droga, né, à maconha, e não, tipo, por conta de questões financeiras, deixe de usar o remédio. É uma coisa interessante. Realmente a maconha é tratada como um outro remédio qualquer. Né? Você precisa de receita e você tem acesso a ele a um preço subsidiado. É isso. Algo mais a acrescentar ou vamos para o outro bloco? Pode passar. Vamos lá, vamos então para o nosso terceiro bloco. Para a gente, é um bloquinho especial aí sobre a Reshimá Ameshutefet. Bom, para quem não entendeu o que é Reshimá Ameshutefet, vai agora a tradução. É a lista unificada. A lista é dos 4 partidos árabes de Israel, né? Enfim, partidos de eleitorado majoritariamente árabe, né? E de deputados também, né? Majoritariamente árabes, que foi uma lista formada. Bom, agora me fugiu o ano, se eu não me engano, foi para a eleição de 2015. 2015. Que o Avigdor Lieberman, né? Ele antes das eleições, né? Ele apresentou um projeto para que a cláusula de barreiras fosse mais alta, fosse aumentado, né? Agora é em 3,25%, se eu não me engano. Era isso. 1%, né? E subiu para 3,25%. Era 2%. 2. Eu estava fazendo um vídeo sobre as eleições de 50 e alguma coisa e era 1%. Enfim, era 2%. E ele subiu para 3,25%, o que colocou em risco, né, todos os partidos árabes, que muitos não conseguiriam chegar a esse índice. E o que aconteceu é que eles resolveram se unificar, né? Apesar de serem partidos extremamente distintos, completamente diferentes, com um público completamente diferente, em alguns casos, né? Não totalmente, afinal de contas eles disputam a mesma parcela da população, mas eles se uniram, os 4 partidos se uniram, formaram a lista unificada e desde então eles só vêm crescendo, chegando aí nessa eleição nesse governo que a gente tem agora, com 15 cadeiras, né? 15 cadeiras representa mais de 10, cerca de 12% do parlamento israelense, o que sem sombra de dúvida é um número bem representativo. Só que a lista unificada está em crise, né, cara? A lista unificada, justamente por ser esse saco de gatos aí, que o que os une é a identidade árabe, né? Não questões políticas maiores que isso, né? Ou ideologias ou pensamentos políticos. O que os une é a identidade árabe e a vontade de estar de alguma forma servindo a população, a minoria árabe de Israel. Só que, como eu falei, a lista unificada está em crise. Um dos principais, o principal ator dessa crise aí nesse momento é o deputado Mansur Abbas, do partido Ra'am,
né? E que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. E ele tem sido esse pivô aí que pode colocar um ponto final, né? Nessa lista aí que unifica todos os partidos de eleitorado majoritariamente árabe. Eu não sei se vocês lembram, ouvintes, há uns 2 ou 3 episódios a gente comentou de uma votação que teve no parlamento para que fosse aberta uma investigação, né, uma CPI para investigar a questão da venda de submarinos para o Egito, né, que, ao que dizem, né, seria uma CPI que acabaria com a vida do Netanyahu. A oposição conseguiu vencer a votação, depois houve um imbróglio político, né, e a coalizão reverteu o resultado da votação, e quem era vamos supor, quem estava, ele era o presidente em exercício do parlamento durante essa votação, era o Mansur Abbas, o deputado aí do Ra'am, que já é sabido por muitos, tem uma relação muito boa e muito próxima com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. João, é uma contradição muito grande, mas ao que tudo indica, o Mansur Abbas, ele diz para ele que a questão mais importante para ele é servir ao público árabe, conseguir cumprir as suas promessas de campanha, e que se ele conseguir trazer os benefícios para o público árabe que ele quer, ele não tem problema nenhum em estar do lado do Bibi Netanyahu, o que é uma contradição muito grande com os outros partidos da lista unificada. Acabou, né, cara? Ainda não. Mas pode acabar. Agora, é importante a gente falar que isso está acontecendo agora justamente no momento que a lista unificada estava conseguindo um êxito dos maiores, né? A gente comentou esse caso do Mansur Abbas naquela discussão sobre a criação da comissão dos submarinos, né, da comissão de parlamentar de inquérito da CPI, né, dos submarinos, do caso dos submarinos, que enfim, ele estava presidindo a Knesset, e aí ele deu uma enrolada, criou uma confusão, e aí, de repente, a decisão foi cancelada. Até agora a justiça não deu resposta sobre isso, né? E depois, no dia seguinte, ele foi informado antes de todo mundo de uma medida que o governo tinha tomado para beneficiar as populações árabes, né, no caso, e ele anunciou como se a decisão fosse dele, como se ele fosse o líder do partido, duas coisas que ele não é, né? Nem o líder da CIA, que é uma coisa que só existe em Israel, que é como se fosse, enfim, como se fosse o líder da organização interna do partido, né? Enfim, bagunça total, só para ele se dar bem, ficou na cara, e a gente tem tempo já que essa relação do movimento islâmico, que é o partido dele, que é o Uram, aliás, vai até pedir desculpa, há 3, 4 semanas, quando a gente comentou esse caso, eu me confundi o partido, disse que era o Tal não é, o Tal é outro partido, o Tal é o partido Lista Democrática Árabe, né? E, enfim, que inclusive é chefiado pelo Ahmed Tibi, que é um dos deputados mais longevos na Knesset, que hoje deu uma entrevista para o programa de rádio do Chaim Levinson, do Aaron Deckel, muito interessante, que ele comentou sobre isso, né? Que agora o que aconteceu essa semana, né, que é o melhor momento. Existe uma lei que foi enfim, passou tem alguns poucos anos na Knesset, que é a lei Kanitsky, né? Kamenitsky, que é uma lei que ela aumenta a fiscalização sobre a construção de imóveis ilegais em Israel. E essa lei ela prejudica principalmente a população árabe israelense, né, que constrói sem autorização muitas vezes, né, sem licença, que tem casas que não estão regularizadas, e essa lei ela não só permitia, como ela enfim, essa lei acarretou de fato na demolição de várias casas nas cidades e aldeias árabes aqui em Israel, né? E aí, enfim, o azul e branco, né, ele, apesar de ter sido combinado, tinha que ter sido uma decisão que tinha sido tomada de acordo com um acordo de coalizão em conjunto com o Likud, mas o azul e branco, enfim, através do seu líder, do ministro da Justiça também, o Avi Nisselkorn, né, o Benny Gantz Avi Nisselkorn, eles se reuniram com a lista unificada e eles, enfim, deram para a lista unificada, o Ayman Odeh, que é o líder da lista unificada, e para o Ahmed Tibi, principalmente, que era quem estava na reunião, enfim, a notícia de que eles estavam lançando um projeto de lei para ser aprovado na Knesset que ia adiar por alguns anos a demolição das casas para que as pessoas pudessem regularizar suas construções, né? A lista unificada queria 5 anos, o Ministério da Justiça queria 2 anos, a discussão está ainda de acordo com quanto tempo isso vai acontecer, mas, enfim, esse adiamento ele vai ser proposto na Knesset com grande chance de ser aprovado, porque ele junta parte dos deputados
da oposição, com deputados da situação. Esse projeto de lei ele afeta também alguns assentamentos, né? Algumas cidades ultra-ortodoxas e também alguns kibbutzim. Então, ele junta a direita, os colonos da direita, a esquerda dos kibbutzim, os árabes, os ultra-ortodoxos. Basicamente, ele só deixa de fora o centro e a direita tradicionais aqui, a população urbana de esquerda. Enfim, dificilmente esse projeto não vai passar, né, na Knesset. Então, era um bom momento para a lista unificada. Mas o Mansur Abbas, né, que é o líder do RAM, movimento islâmico, e que olha que ironia, né, para quem é um pouco menos informado sobre o que acontece aqui, mas é que o único partido que faz parte da lista unificada, que é religioso, é o RAM, que é o movimento islâmico, né? Não é islâmico que se fala em hebraico. Não me perguntem como fala o nome do partido em árabe, porque eu não vou saber, né? A lista unificada ele é formada por 4 partidos, que O basicamente... o nome do partido em árabe é Aram, cara. É uma sigla, RAM é uma sigla. Eu sei, foi uma piada. Sim. Mas, enfim, os 4 partidos que compõem são o RAM, que é o movimento islâmico, né? O movimento islâmico do sul, porque o do norte é ilegal em Israel, justamente por eles terem uma postura pró-Palestina, que inclusive incentiva, enfim, que incentiva ataques terroristas. Eles entraram na ilegalidade, eles não compõem a lista unificada. O do sul, que é basicamente formado por beduínos, ele é legítimo, não só legítimo como está ali na Knesset. O TAL, como eu já falei, que é a Lista Democrática, que é um partido que atua principalmente nas grandes cidades, nos centros urbanos árabes, né? Foi fundado fim dos anos 80 e início dos anos 90. O Balad, que é um movimento internacional, que é um movimento nacionalista árabe enfim, seus similares na Síria, no Egito, em outros países do mundo árabe, que é o partido que é mais antisionista dos 4. E o último partido, Hadash, que é um dos desdobramentos do Partido Comunista, né? Hadash, que é uma sigla também, apesar do nome significar novo em hebraico, nada a ver com o Partido Novo do Brasil, justamente o contrário, que é a lista, Hadash, na verdade, A Frente Democrática Frente pela Paz e Democrática, Igualdade. pela Paz e Igualdade, exatamente, né? De Shvion e Shalom, né? Frente pela Igualdade, não sei se tem o Democrática no nome, mas Hazit הדמוקרטית לשלום לשוויון ושלום. Então, o Shin, ele faz tanto Shalom como Shvion, que é tanto paz como igualdade, né? Enfim, pois são esses 4 partidos. O Hadash é o maior deles, é o mais antigo também, né? E, enfim, por isso também tem mais membros, né? Entre os 15 deputados, se não me engano, o Hadash tem 6, e o líder, né, também é parte do Hadash. Mas, enfim, e os partidos eles foram obrigados, como o Marquinhos comentou, a se unir em 2015. O Lieberman tentou eliminar a participação árabe na Knesset, e o que ele fez foi provocar o crescimento dos partidos árabes. Eles eram 10 em 2013, e hoje eles são 15, né? Enfim, só que eles são muito diferentes entre si, eles têm concepções diferentes sobre o Estado de Israel, sobre políticas públicas, né, das mais diversas. Um exemplo disso, claro, foi a votação da cura gay, né, que a lista unificada teve 3 votos a favor, 5, na verdade, a favor de eliminar a cura gay, de proibir a cura gay, 5 votos contrários, né, e o resto todo foi abstenção ou falta, né? Ou seja, enfim, os 3 que votaram a favor eram do Hadash. Ou seja, existe uma diferença entre relação com os direitos civis, né, com questões de identidade, né, enfim, com esquerda e direita, econômico e socioeconômico. A união deles ela é mais forte, mesmo quando o ponto toca nos direitos da população árabe-israelense, né, e em relação ao conflito entre Israel e os palestinos, aí eles têm mais pontos de interseção. E o principal ponto de interseção, obviamente, é o eleitorado, né? O eleitorado dos 4 partidos é majoritariamente árabe-israelense, né? E isso faz com que eles se unam até para aumentar a sua base de apoio. Enfim, a gente comentou esse caso do Mansur Abbas, né, que antes que ele já tinha, de maneira extraoficial, feito uma parceria com o Likud, e agora ele deu algumas entrevistas. Em uma delas, ele foi pressionado, feita pelo Amit Shegar, que é jornalista do Canal 12, e ele disse que não existe nenhuma proibição pelo Islã, né, e que ele individualmente não eliminaria a possibilidade de votar a favor da lei francesa, que é uma lei que isenta o primeiro-ministro de ser investigado e de responder perante a justiça por possíveis crimes cometidos no exercício do seu mandato, em troca de projetos que favorecessem
a comunidade que ele representa, né, a população que ele representa. E um dos projetos que está rolando por aí é um projeto do Likud de acabar com a proposta do Lieberman, né, de aumentar a cláusula de barreira para 3,25%, de voltar a ser os 2% que eram antes, que dariam aos 4 partidos de eleitorado árabe-israelense muito mais chances de ultrapassar a cláusula de barreira, né, do que eles teriam hoje. E o Ram, nesse momento, ele estaria interessado nisso, porque eles têm uma agenda bastante diferente, pelo menos em alguns aspectos, dos outros partidos, né, inclusive no que diz respeito em fazer parcerias com o governo e com o próprio Netanyahu. Então, se fala, né, não sei se isso é razoável ou não, mas se fala aí em que o Uram podia, inclusive, o Mansur Abbas podia, inclusive, um ministério num possível governo Netanyahu, né, ou, o que é mais provável, né, que ele possa compor com o governo em algumas situações que lhe deem vantagens e votar a favor do governo e quebrar um pouco esse equilíbrio que tem, na verdade, inverter esse desequilíbrio que tem para o Netanyahu. O Netanyahu, hoje em dia, as pessoas que não querem o Netanyahu primeiro-ministro, né, nas eleições, pelo menos, através do voto, era uma pequena maioria, e caso a lista, enfim, o movimento islâmico passasse para o outro lado, eles iam ser uma pequena maioria agora, e que ia trazer o desequilíbrio a favor do Netanyahu. Enfim, resta a gente ver cenas dos próximos capítulos. O que a gente sabe é que até agora, quando a lista unificada, ela, em votações na Knesset, ela ficou entre votar em conjunto, né, em temáticas que eles fechavam juntos, que eles debateram internamente e disseram: a gente tem que atuar desse jeito, né? As principais votações, o movimento islâmico, ele votou com a lista unificada, não votou nenhuma vez com o Netanyahu até agora, né? Um exemplo claro foi acontecendo na semana passada, a votação a favor da normalização das relações com o Bahrein. Toda a lista unificada votou de maneira contrária ao estabelecimento das relações de Israel com o Bahrein, né, prestando solidariedade à causa palestina, e a autoridade palestina em si, né, que era contrária a esse acordo. A autoridade palestina levanta uma bandeira de que a lista que era a bandeira original da Liga Árabe, que é de que os países árabes só vão estabelecer relações com Israel quando Israel estabelecer relações e criar, enfim, possibilitar a criação do Estado palestino através de um acordo com os representantes palestinos, né? Então, nesse caso, o movimento islâmico votou junto com a lista unificada, o que mostra para a gente que a eleição não é tão simples assim. Mas o Likud é muito otimista em relação ao que pode surgir daí, né? Basicamente, o que aparenta ser o que está acontecendo é que o Likud está comprando o apoio do movimento islâmico, do partido Uram, à sua causa. E o Uram, por ser um movimento muito mais ligado ao público beduíno, a identidade nacional palestina deles é muito menos, vamos dizer que é muito menos, eu não gosto, enfim, o termo ideal, ela é muito menos forte, é muito menos presente. Latente, pois é. É um elemento menos significativo, aí achei a expressão melhor, do que com os outros partidos, né? Porque os beduínos, para quem não sabe, os beduínos são um grupo étnico, né, árabe-israelense, né, mas que, ao contrário do resto da grande maioria da população árabe, né, os beduínos eles não têm uma identidade nacional tão forte. Então, os beduínos, aqui, boa parte dos homens beduínos servem no exército israelense, né, enfim, e com o tempo isso vem mudando um pouco, mas eles são cidadãos israelenses que não questionam muito sua cidadania, nem seu pertencimento ao país, porque sua ligação é muito mais com a região onde eles vivem. E, enfim, e no caso do movimento islâmico, né, esse é o movimento islâmico do sul, que está muito ligado ao Negev, né, e ao sul de Israel, ao deserto, que é a parcela do público beduíno, que ao mesmo tempo é a mais fiel, né, a que melhor relação tem com o sionismo, mas, por outro lado, é a que mais vem sofrendo reveses. Não sei se revés tem plural, talvez eu tenha cometido um erro aí em português, acho que é reveses. Que mais tem sofrido reveses ultimamente, principalmente no que diz respeito à situação dos assentamentos ilegais beduínos que não são reconhecidos pelo Estado, né? E o Estado se recusa a fornecer serviços básicos a essas populações, dizendo que os beduínos não têm o direito, não podem sair construindo suas aldeias em tudo que é lugar no deserto, eles têm que, enfim, se estabelecer em lugares que o governo delimita. É uma situação que vem já há 70, 80 anos e que vem piorando nos últimos tempos. Enfim, nessa questão acho que a gente não vai entrar agora, porque senão vai ficar muito longo o podcast, esse bloco, mas, enfim, é curioso a gente perceber que
justamente no momento em que o governo ele vem atuando de maneira mais incisiva contra essa população, o partido que representa essa população ele está sendo mais parceiro do governo, né? Talvez eles estejam esperando que com essa parceria essa população ganhe alguma coisa. Vai saber, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo por trás das cartas ali, mas a gente pode criar hipóteses. Essa é uma das hipóteses que a gente levanta aqui. Eu acho que você tocou num ponto central aí para a gente poder entender essa questão da relação do Mansur Abbas e do Partido Ramo, né, com a lista unificada, né, com a Arishma Meshutefet, e também com o próprio governo Netanyahu, que é a questão da identidade beduína. Eu acho que esse é o tema central, né? A identidade palestina, né, nos outros partidos, ela é muito, como você falou, né, ela é o elemento central de unificação, né, e de participação, mas no caso dos beduínos não é, porque eles são beduínos. Porque até que na época em que o Oriente Médio, antes da Primeira Guerra Mundial, né, até depois, inclusive, depois também, né, mas enfim, eu me refiro ao momento em que França e Inglaterra partilharam, né, o Oriente Médio. Até esse momento, os beduínos, eles trafegavam, né? Eles não tinham um local fixo, né? Eles iam para cá, iam para lá, enfim, o tempo todo. A questão nacional, né? A questão de ser pertencente a uma nação, a um povo, a um estado, é uma questão muito nova, talvez, para o povo beduíno, né? Ou para o povo, enfim, para os povos beduínos, né? Porque também são vários, mas é uma questão central para a gente poder entender essa diferença entre eles hoje e os outros partidos da lista unificada. E também o que você falou é sobre a questão da redução da cláusula de barreiras, né, para 2%, pode ser também uma jogada muito interessante do Likud, porque a gente sabe que tem vários partidos, né? Hoje tem 4 partidos que eles fazem parte da coalizão, apesar de não serem do campo do Netanyahu, mas eles fazem parte... Não, um é do campo do Netanyahu. Eu já vou falar deles, mas que eles não, de acordo com as últimas pesquisas, né, eles não passam a cláusula de barreiras. Né? A gente tem o Gesher, né, que é o partido da Orly Levy Abicacis, que ela é ministra, ela inclusive foi o ministério dela que impulsionou a lei da cannabis aí, que a gente falou no outro bloco. O partido dela não passa a cláusula de barreiras. O partido Avodá, o partido trabalhista, olha só, cara, hoje eu estava fazendo um vídeo sobre a formação de um governo de Israel e o Partido Trabalhista com 50 cadeiras, 56 cadeiras. E isso foi nas eleições de 68, 60, peraí, de 68, 69. As eleições de 69, o Partido Trabalhista teve 56 cadeiras, cara. Hoje o Partido Trabalhista, sei lá, tem 3 cadeiras. E não passa a cláusula de barreiras. E tem também um outro partido, né? O partido daqueles 2 caras que eram do Kahol Lavan, o... Derek Heret, né? Isso, o Derek Heret. Que eles também não passam a cláusula de barreiras. Porém, no momento em que reduz para 2%, pode ser que algum deles, pelo menos, passe a cláusula de barreiras. Isso pode ser um ponto positivo também para o próprio Netanyahu. Né? Uma coisa aí que, pelo menos no caso, tratando aí do Derek Eretz, que eu não acho que seja um empecilho para eles também se aliarem ao Netanyahu, ou seja, pode ser também uma jogada interessante. Tipo, 2 coelhos com uma cajadada só, né? Aquela frase, como é que chama isso? Aquele bitui, né? Aquela expressão aí em português. Mas interessante, vai ser interessante acompanhar, né, os próximos passos aí da lista unificada. Até as eleições do ano que vem. Aí eu já tô chutando que vai ter eleição no ano que vem, cara. Não tem jeito. Vai, né? Não tem jeito. Beleza, cara. Algo mais a acrescentar ou a gente passa pro bloco do nosso camarada Nelsinho Burd? Vamos lá. Vamos lá então pro camarada Nelsinho Burd, que vai dar o seu comentário. Por sinal, João, o meu irmão, cara, ele se diverte com os comentários do Nelsinho Burd, né? E ele falou, inclusive, eu não sei se você chegou a ouvir o último comentário dele, ele falou que desde os tempos de TV Colosso, cara, você não ficava tanto tempo na frente da televisão acompanhando a apuração da eleição dos Estados Unidos, cara, que só perdia pra TV Colosso, cara. E meu irmão, meu irmão se diverte com os comentários do Nelsinho, cara. Mas é engraçado, né? Então, vou mandar. Eu ouvi sim, assim, até gente de comentário. Não, assim, eu tinha aula na hora da TV Colosso, cara, não via TV Colosso, não. E não tenho tempo de ver televisão aqui direito, não, para ver resultado nos Estados Unidos. Eu acompanho aqui pela internet, no celular, que nem todo mundo. Na verdade, chegou uma hora que ficou muito chato aquilo aí, então parei de. Não dava mais, né, cara? Pô, tu abriu o telefone, abriu o site no dia, aí tava lá, sei lá,
sei lá, eu não me lembro mais, mas 153 cadeiras pro Biden. 2 dias depois que tu abrir a página, dá 153 cadeiras pro... Porra, meu irmão, resolve essa merda aí logo. Mas enfim, resolvido. É isso, vamos lá, Nelsinho, fala aí, cara. Meu caro Gorestem, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João que segue acompanhando as contagens e as recontagens da apuração americana. O João fazendo um trabalho de fiscalização muito forte à distância. Mudança na tabela de classificação da Liga Israelense de Futebol. É isso aí, semana passada eu anunciei que o Maccabi Petah Tikva era o líder com 9 pontos, o Maccabi Petah Tikva segue com 9 pontos, mas o Maccabi Haifa e o Bnei Yehuda estão com 10, fizeram a ultrapassagem, o que era esperado, o perde-ganha é muito grande, existe um equilíbrio muito grande, o Maccabi Natânia também chegou a 9 pontos e está ali na briga. O Maccabi Tel Aviv, atual bicampeão, que estava lá embaixo, ganhou a última partida, subiu um pouco na tabela. O Hapoel Tel Aviv ganhou também seu jogo do Redeira, deu uma subidinha na tabela. Então ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e o Campeonato Israelense de Futebol demonstrando muita emoção, assim também como os jogos do basquete. O esporte israelense a toda voltando pouco a pouco, ainda sem torcida, mas os jogos acontecendo e trazendo muita emoção. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigado aí por mais esse comentário. Como sempre, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a acrescentar ou a gente fica por aqui? Fica por aqui. Show de bola, cara. A gente fala então na semana que vem, vamos ver o que vai rolar. E a gente se encontra então, possivelmente, na próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Valeu, cara. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.